Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Paulo. Eu tive um problema que eu não consegui, na verdade eu me atrapalhei, né, com as datas certas para marcar as videoaulas. Então, então eu vou estar passando aqui uma aula no YouTube para vocês, tá bom? Já falei para vocês, não se incomodar aqui, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre os povos hebreus, beleza? Quem conhece e fala sobre a Bíblia, a gente conhece um pouco que é a história dos hebreus passa na Bíblia. A história dos hebreus chegou até nós em meio às duas fontes, a Bíblia e a arqueologia. O povo hebreu, também conhecido como judeu ou israelita, é o povo da antiga antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos, sendo a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. É, as tribos. Só um minuto aqui, gente, rapidinho. As tribos dos hebreus chegaram à região da Palestina antes do ano 2000. Essa região habitava por vários povos, entre eles os filisteus, os moabitas, os edonitas, os cananeus e os arameus. Vale ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, descende de Sem, filhos de Noé. Eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, a quem chamavam Jeová. Eram, portanto, os monoteístas. Deixaram seus registros na Bíblia, livro este que é dividido em Antigo e Novo Testamento. Sua religião é chamada de judaísmo e deu origem a duas maiores religiões existentes atualmente, o cristianismo e o islamismo. Vamos lá, organização política. A história da política desse povo está dividida em três períodos. Patriarcas. Nesse período, o povo era nômade e vagava pela região do Oriente Médio, tendo como principais líderes Abraão, Moisés e José. A preocupação de Abraão quando chegou à Palestina era uma nova cultura religiosa monoteísta que tinha por objetivo a unidade dos hebreus. Os hebreus acreditavam que Abraão recebera de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo onde manasse leite e mel. Durante muito tempo, os hebreus se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome de seca fez os hebreus emigrarem para o Egito, por volta de 1700 a.C., sob a liderança de Moisés. Por volta de 1250 a.C., ocorreu o êxodo, isto é, a fuga do Egito e travessia do Mar Vermelho. Então, galera, vocês veem que aí vocês conhecem bastante também pelo cinema, algumas novelas, tá? É a história do povo hebreu, do povo da Bíblia. Depois da travessia do Mar Vermelho, os hebreus vagaram 40 anos pelo deserto. E no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, como os 10 mandamentos que determinavam a conduta e o procedimento de vida para os hebreus. Josué foi o sucessor de Moisés, e com ele os hebreus chegaram à Palestina e conquistaram a cidade de Jericó. Depois de Josué, não havia união entre as tribos. Então, galera, a gente está vendo aqui a história dos hebreus. Eles tiveram um primeiro momento que são essas figuras que a gente conhece: Abraão, Jacó, Isaac. Mais futuramente, tem outras figuras que a gente já tá falando de Moisés, de Josué, tá bom? Então, lembra lá a história que a gente tem em filmes, né? Que, que o povo de Israel saiu lá, teve as 12 pragas, a travessia do Mar Vermelho, aquele mar que abriu um espaço no meio das águas. Então, essa foi a história. Até que Moisés morre de velhinho. Aí Josué, ele se torna o líder e eles vencem os povos que estavam ali na terra da Palestina, assim, principalmente conquistando a cidade de Jericó. Continuando.
Depois a gente tem a época dos juízes. Nesse período, a organização da política hebraica, os chefes militares ativos tinham grande responsabilidade, pois eram indicados de forma temporária frente a uma dificuldade. Os principais juízes foram Gideão, Jefité, Sansão e Samuel. Os juízes também tinham obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo hebreu. Os juízes livravam o povo dos inimigos, destruíam a idolatria e promoviam o conhecimento de Deus. Vale ressaltar que Samuel visava a unidade política entre as 12 tribos. Continuando. Aqui, e o período dos reis, tá, gente? Foi o último período da organização militar. Devido aos filisteus, as tribos de Israel acharam melhor instituir a monarquia. Os principais reis do povo hebreu foram Saul, Davi e Salomão. Tá vendo? Aqui tem um mapinha que eu vou tentar mostrar para vocês. Aí, essas são as 12 tribos aqui, as 12 tribos de Israel. Tá os nomes ali do lado. Manassés, Naftali, Isacar, Efraim, Benjamim, Simeão, Asser, Zebulão, Gad, Dan e Ruben. Beleza? E onde é que elas ficavam localizadas ali? De boa? Vamos lá. Vamos. Próximo. Beleza. Como primeiro rei, Saul marcou divisões entre as tribos de Judá que ficavam ao sul e as de Israel que ficavam ao norte. Tá escrito aqui, ó, Saul ele reinou do ano de 1010 até 1006 a.C. Lembrando, galera, por que tá de 10 a 6, no caso 4 anos? Porque a gente tá ainda antes de Cristo. Lembra que o professor mostrou que o tempo funcionava em ordem regressiva, ou seja, do maior para o menor, 10, 9, 8, 7, 6. Então, lutou contra os filisteus. Vale ressaltar que Israel e Judá entraram em guerra, opondo os partidários de Saul e as tribos de Judá sob a liderança de Davi, que governou do ano 1000 até o ano de 1962 a.C. Teve um reinado bem longo, 38 anos. Davi conseguiu unificar as tribos rivais, derrotou os filisteus, venceu os cananeus e estabeleceu a capital do reino, Jerusalém. Aqui, galera, o reino de Davi. Olha, lembra quando ele era pequenininho? Ele deu uma bela aumentada. Beleza? Davi, gente, é o cara que derrubou o gigante com a pedra, sabe? Muito marcado por isso. Vamos lá. Após a morte do rei Davi, seu filho Salomão assume o trono e o governo com esplendor. Durante seu governo, suas atividades comerciais com os fenícios foram ampliadas. Estes, por sua vez, viviam junto ao mar Mediterrâneo. Salomão construiu uma fundição de cobre, um porto e uma frota mercante. Investiu em obras públicas como o Templo de Jerusalém, que foi dedicado a Jeová para guardar as tábuas da lei. Segundo as Sagradas Escrituras, Salomão desposou 700 princesas e mais 300 concubinas. Deve-se acrescentar que durante seu governo, Israel conseguiu uma sólida organização administrativa, porém uma grande crise política assolou seu governo. Então, galera, esse aqui é o filho de Davi, é o rei Salomão. Então, esse rei ele foi também muito próspero, muito rico. Ele fez comércios muito importantes e ele casou com 700 princesas. Por que ele fez isso, professor? Para ter aliança. Era tipo, naquele tempo, gente, casamento a gente não se casava por amor e coisa e tal, se casava por aliança, por negócios, entendeu? Tá aqui razões da crise de Salomão. Então, voltada a 3 pontos interessantes. Revolta das outras tribos diante da hegemonia da tribo de Judá. Descontentamento dos cultos estrangeiros que chocavam com a região tradicional e a revolta contra os altos impostos cobrados ao povo. Então, galera, qual que foi o motivo da decadência do reinado de Salomão? Primeiro, as outras tribos, lembra que foi dividido lá em 2 tribos? As outras tribos se revoltaram contra o domínio de Judá,
Por ele casar com muitas mulheres de outros povos, de outras religiões, começaram-se a cultuar, praticar outras religiões ali dentro do reino dos hebreus. E isso foi visto ruim, de forma ruim. E a revolta começou a cobrar muitos impostos. Isso também fez com que houvesse uma decaída, tá bom? Com a morte do rei Salomão, os hebreus se separaram e o reino foi dividido em reino de Israel e reino de Judá. O reino de Israel, com toda a estabilidade política, e religiosa, desapareceu rapidamente enquanto o reino de Judá conseguiu sobreviver devido à política externa, beleza? Então, galera, nesse momento, eu vou mostrar aqui, acabam-se a palavra hebreus. O que era hebreus, professor? Deixa eu ver se o professor explica melhor. Tem um lapisinho aqui, não. Tem um lapisinho em algum lugar aqui, cadê? Aqui o lapisinho. Olha, galera, hebreus, no caso, é tudo isso aqui. Ou seja, o reino de Israel e o reino de Judá. Esses povos, de modo geral, são chamados de hebreus, beleza? Só que aconteceu uma coisa. Começou a ter uma disputa. Então, o vencedor foi só esse aqui. Não. Minha filha, tá, gente? Não quero. Tá bom, obrigado, neném. Então, essa parte aqui. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Essa parte em amarelo é o reino de Judá. Então, a gente chama de judeus e não para mais hebreus. Beleza, gente? Continuando. Fatos importantes que marcaram a divisão das tribos. Profetas denunciavam ao abandono ao verdadeiro culto, além de publicar os castigos do céu. A destruição dos templos de Jerusalém pelo rei Babilônia. As 3 invasões aqui, que está dizendo que eles foram invadidos 3 vezes, tá vendo? Aliás, foram invadidos várias e várias vezes. Beleza? O templo de Jerusalém depois da destruição. Tem ali uma imagem, né, do como seria o templo. Principais elementos do templo de Jerusalém e seus respectivos significados. O altar do sacrifício, que era localizado no pátio, que era para sacrificar os animais, tá? Queimados em honra ao Deus dos judeus. A mesa dos pães que ficavam dentro, que era um lugar com 12 pães asmos empilhados em 2 colunas de 6. A mesa da preposição simbolizava o alimento que vem de Deus, bem como o alimento espiritual de suas palavras. A menorá, o grande calendário de ouro, as 7 lâmpadas. No grande templo de Salomão havia 10, em 2 colunas, e 5 landeando o santo lugar. Além de evidente utilidade de iluminar o ambiente, simbolizava a presença de Deus no local. Suas lâmpadas eram alimentadas com óleo, simbolizando a unção de Deus sobre nossas vidas. A luz simbolizava também a própria palavra, a verdadeira iluminação para a vida, orientando o caminho do Senhor. Beleza? Olha aqui. A gente em cima, ali na pontinha, pegava fogo. Era como se fosse um... E tinha vamos dizer, na base, tinha óleo. Então, ele continuava aceso o tempo todo. Então, servia de iluminação também. O altar do incenso, que ficava no fim do santo lugar, o oráculo, eram colocados os incensos, cujos aromas de especiarias e outros perfumes dominavam o ponto. Ali os sacerdotes dirigiam suas súplicas e a de seus fiéis, já que eram como intermediário entre o povo de Deus. Beleza? Aqui tá. Saiu um cheirinho bom, tá, gente? Um incenso é isso. O véu também, de onde que separava um lugar do outro, era uma grande cortina, vamos dizer assim. O mar de fundição é um grande reservatório de água que ficava do lado do altar. E em sua água eram lavados pecados com um forte significado de purificação.
na forma do sangue e qualquer outro resíduo que ficasse nas mãos e nos pés dos sacerdotes. Beleza? Olha aí, era um grande reservatório bem da hora, tinha uns bois, tá vendo? Ficava água em cima. Tudo isso aqui, gente, eram símbolos da fé judaica, tá? Tem a Arca da Aliança, que ela ninguém sabe, é uma réplica essa daqui, que representava a presença de Deus. Dentro dela tinha o que? As tábuas da lei, que Moisés trouxe a lei dos judeus. Tinha tá escrito aqui, a vara de Arão, que era um cajado, que significava a autoridade de Deus. E tinha o maná também, que foi no deserto, a experiência deles lá no Egito. Eles comiam um alimento como se fosse um pãozinho de mel, bem pão picado. Aqui está mais ou menos como eles viviam. Primeiro eles viviam como pastoreio, cultivo de cereais. No segundo momento, eles já, famílias maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando dos bens que outrora pertenciam à comunidade. Em terceiro momento, o surgimento da propriedade privada. Os grandes proprietários passaram a vender seus excedentes agropecuários para o mercado interno. Beleza? Organização social: família real, sacerdotes, fazendeiros, burocratas e comerciantes, pastores de ovelhas, camponeses e escravos. A cultura hebraica, né, uma cultura muito de muita importância até hoje. A gente costuma, né, tá falando das festas religiosas, como a Páscoa, por exemplo. Está dizendo que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e cânticos. Então, aqui tá os livros, né, falando um pouco dos livros. Vou até cortar algumas aqui, não sei. O monoteísmo ético consolidou com mais belas pregações dos profetas Isaías, Oséias e Amós. Além do clamor por justiça, Hoffman defendia as viúvas, além de reafirmar a crença na vida de um Salvador para libertar os hebreus para a vida eterna. A essência do judaísmo encontra-se no Torá, livro sagrado dos judeus. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O judaísmo influenciou muito o cristianismo, que se refere à preocupação de uma sociedade mais justa. Beleza, galera? Então, gente, eu vou dispor lá alguns desses slides para vocês copiarem, tá bom? Ou algum texto, beleza? E vou fazer uma pesquisazinha com vocês, tá bom? Eu vou colocar lá na plataforma no Google Classroom, beleza? Tchau. Desculpa, tá, gente, o ruído, mas não tem jeito. Eu tô em casa, eu tenho que cuidar da minha filha e ela acaba fazendo bastante barulho, tá bom? Tchau.